Olá, galera do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Vai começar agora mais uma aula de história. Então, dando continuidade ainda ao nosso conteúdo, né, da última aula, a gente trabalhou o segundo reinado, porém a questão econômica e a participação efetiva ali de Dom Pedro II, né, ao assumir o trono apenas com 15 anos de idade, por meio do golpe da maioridade, tá? Que foi consolidado, que foi colocado em prática lá em 1840, logo após o período regencial. Isso aí vocês já estão cientes e eu tenho certeza que vocês vêm estudando, vêm lendo o livro didático de vocês e acompanhando as videoaulas de alguma forma, tá? E hoje a gente vai trabalhar o segundo reinado ainda, porém, não na perspectiva de uma política, mas sim através de uma questão econômica e, sobretudo, a questão da escravidão. A gente vai estudar ali em torno até 1860, por aí, tá? Aí na próxima semana eu encerro o conteúdo sobre o segundo reinado, lá na reta final, apresentando para vocês os motivos que influenciaram para o fim da escravidão, como também outras leis abolicionistas que irão surgir e vai contribuir, vai reforçar mais ainda a luta dos movimentos abolicionistas. Então, vocês vão pegar o livro didático de vocês, seu lápis, sua caneta, sua borracha, e vão colocar aí no livro didático, no capítulo 9, tá? Página 200, e vamos analisar até a página 206, baseado no livro didático de vocês, tá? Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos, e eu espero que vocês gostem da aula de hoje, tá? Então, vamos lá? Pronto. Primeiro, o segundo reinado. Vocês já sabem que iniciou lá em 1840, com a entrada de Dom Pedro II ao trono do Brasil, e vai até 1889, e se encerra com a abolição da escravidão, tá? Então, o viés econômico, o que é que vai marcar a história do Brasil? Primeiro, a economia, café, tá? Então, vocês colocam aí, o segundo reinado tem como principal base econômica a produção cafeeira, que vai estar presente por toda a região do Brasil, por toda a região do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador, tá? Então, a principal base econômica, inclusive, já estou dando até uma resposta da atividade que está logo aqui abaixo para que vocês não esqueçam de fazer. Mas é somente isso? Não. A produção da borracha também vai marcar aí o segundo reinado. Sobretudo, aí, o processo, né, de retiragem, né, desse líquido que fica em uma árvore, né, fica em árvores, né, esse árvore nas seringueiras, essas árvores chamadas de seringueiras, que ao retirar esse líquido, essa substância dessas árvores, das seringueiras, ali, aí entra em um processo de conservamento, de armazenamento, né, envia para as fábricas, para a indústria, para fazer o processo aí da questão da borracha. Mas a principal base, a principal, tá, é o café. Em paralelo a isso, existiam outras, mas que em menor expansão, tá bom? Então, segundo reinado, principal base, economia, café. A economia do segundo reinado, ela é marcada por crise na economia. Por que vai surgir a plantação de café? Então, lá em 1500, quando os portugueses chegaram, qual era a principal base? O ouro. Depois do ouro veio o açúcar, reforçado pelos holandeses quando estavam aqui na região nordeste. Depois do açúcar veio a plantação de tabaco, e depois da plantação de tabaco veio a plantação de algodão. Já como esses produtos entraram em crise, tá? Essa crise foi gerada somente pelo Brasil? Não. Sobretudo pelos países europeus. E o Brasil era um dos maiores exportadores não maior, mas um dos maiores exportadores desse produto. Já como estava em crise esses produtos lá na Europa, surgiu aí uma alternativa para a plantação do café.
Muitos acabam confundindo. Pensam que quando os portugueses vieram para o Brasil, lá em 1500, eles já começaram a plantar o café, né? Já foi o período ali das safras dos cafés. Não, pessoal, pelo contrário. Só vai surgir depois de outras plantações, depois do ouro, depois do açúcar, depois do tabaco, depois do algodão, é que vai surgir aí a alternativa, a opção da plantação de café, tá? Então, em 1830 inicia as primeiras plantações de café. Vai se plantar em todo o território brasileiro? Não. Porque por mais que o Brasil ele se consolida como uma nação, né, um país, mas o solo ele é diferenciado. As substâncias que existem no solo nordestino é diferente da substância que existe no solo da região sul. Então, o café ele foi propício para algumas áreas, como por exemplo, o litoral fluminense, o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, como a gente vai ver posteriormente aqui. Ok? Aqui, pessoal, ó, São Paulo, né? Aqui é o Vale, ó, a Minas Gerais, né? Mato Grosso do Sul. Então, essas setinhas vermelhas estão indicando aí a expansão. A expansão. Mas, o café de início ele foi plantado, pessoal, em São Paulo, tá? Rio de Janeiro. E no Vale, ó, no Vale do Paraíba. Tá ok? É esse aqui, ó. Primeiro essa região aqui, ó. Região 1, né? A primeira a ser plantada foi a região 1, que é São Paulo, Rio de Janeiro. Porém, eles perceberam que com a plantação, o Brasil voltou ao palco das atenções. Então, automaticamente, a produção dos cafezais aumentou. Se aumentou, passou a expandir para outras regiões. Depois dessa região veio a região de Ribeirão Preto, depois Ribeirão Preto, Campinas, e assim aos poucos o café passou a se adaptar para outros cantos do Brasil, inclusive para o Mato Grosso do Sul, Presidente Prudente, Bauru, Minas Gerais, Vitória. Então, o café era a principal base econômica. Professor, por que você está focando tanto na questão do café da economia? Porque será a economia que vai sustentar o processo de escravidão. É a economia que sustenta todos os setores da sociedade. É, portanto, se uma economia de um determinado país ou de uma determinada região entrar em colapso, significa que em pouco tempo aquela sociedade ali não vai ter meios de sobrevivência, tá? Um exemplo disso aí é o Brasil, né? Veja que a economia brasileira durante o período de pandemia, né, teve uma queda. Automaticamente, os produtos passaram a aumentar, né? E assim sucessivamente. É apenas um paralelo, uma analogia lá com o passado para com o nosso dia a dia, tá, pessoal? Então, a economia é a base de todos os setores da sociedade, seja da questão política, da questão social, da questão educacional, da questão, de certo modo, também cultural. Sobretudo quando se trata de uma cultura artística intelectual. E a economia, aí, nesse sentido, influencia bastante, tá? Então, como ocorria aí a questão dessa economia? Se a economia sustentava todos os setores da sociedade, quem sustentava a economia? Porque se a economia sustentava a questão política, sustentava a questão social, quem sustentava a economia? A escravidão. A escravidão era uma das principais bases, uma das principais colunas de sustentação da economia. Tranquilo? E assim vice-versa. A mão de obra escravizada sustentava a economia e a economia, de certo modo, fazia com que os demais setores seguissem, dessem prosseguência à sua regulamentação, à manutenção da ordem. Então, começou com o tráfico de escravizados,
né, que os negros, você já sabe muito bem disso, que eles foram trazidos de forma forçada de lá da África, chegavam aqui no Brasil, eles eram comercializados, vendidos como mercadorias, como se não objetos. Quando não era vendido, ocorria ali o sistema de troca. Trocava aquele indivíduo por um produto ou por um objeto, tá? Quando eles chegavam aqui no Brasil, eles trabalhavam nas plantações de cafés, né? Ou seja, nos cafezais, seja homens, mulheres, crianças, idosos. Trabalha durante o dia e normalmente só descansava 5 horas diárias, tá? Por dia, no período da noite. Então aqui eu trago um dado que é bem importante para a gente ter ideia, vou mudar aqui a telinha, para que a gente tenha ideia de como a economia foi também um dos expoentes que marcou o processo de tráfico dos escravizados. Estimativa, viu, pessoal? Não é dados exatos, não. É uma estimativa. Estimativa do número de escravos africanos desembarcados no Brasil entre 1846 a 1852. Só peguei esse período aí, mas vocês sabem que o segundo reinado vai, olha, lá até 89, tá? Vamos lá. Número de escravos africanos desembarcados no Brasil, 1846. Ano de 1846. Quantos escravizados, em média, desembarcaram no Brasil? 64.262. Esses escravizados, durante o ano de 46, eles vieram por livre e espontânea vontade? Não. A 98%, basicamente 100% dos escravizados, eles vieram a forças porque foram capturados em suas terras de origem lá da África, né? Da linhagem do Banto. Entende? Então, em 1846, 64 mil. Em 1847, 75 mil. Em 48, 76. Em 49, 70. Em 50, 37. Em 51, 7 mil. Em 1852, 1.000 escravizados. Professor, o que eu pude perceber aqui através de uma análise foi uma variação, né, do tráfico de escravizados. Por quê? Pessoal, em 1831, né, a Inglaterra ela vai pressionar o Brasil para que o Brasil acabe e coloque fim com o tráfico de escravizados. Então, o Brasil, né, já pressionado pelos países europeus, vai criar ali lei para o inglês ver. Essa lei ela tem como objetivo tentar disfarçar, tentar mostrar para a Inglaterra que o Brasil agora tinha acabado com o tráfico de escravos. Mas na prática não foi bem assim. Era apenas mais uma estratégia que o Brasil tentava burlar o sistema europeu. Tá? Então, como forma aí, criou a lei para o inglês ver. Tranquilo? Então, o início da escravidão. A escravidão teve início com a metade do século, na metade do século XVI, né, em 1500, os portugueses traziam os negros de suas colônias na África para utilizar na mão de obra escrava. Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil. Os saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. Então, você já sabe muito bem disso. Então, o fim do tráfico negreiro no Brasil. O fim da escravidão é um outro ponto. O fim do tráfico negreiro é outro ponto também, tá? Porque muitos pensam que quando acabou o fim do tráfico, acabou a escravidão. Não, vocês vão perceber que vão continuar ainda. Então, por que a Inglaterra resolveu finalizar o tráfico de escravos no Brasil? Por que a participação da Inglaterra? Primeiro, porque a Inglaterra tinha a grande maioria dos seus trabalhadores eram assalariados. Isso foi resultado da Revolução Industrial. Então, veja, se o Brasil produzia café, na Inglaterra também produzia café. Mas, porém, contudo, todavia, na Inglaterra o trabalho era assalariado. No Brasil, o trabalho era escravizado. Onde o produto do café seria mais barato para a compra? Brasil ou Inglaterra? No Brasil. Por que no Brasil o produto era mais barato?
porque o Brasil não gastava com mão de obra. O Brasil não pagava salário, não pagava benefício aos escravizados. Ele apenas escravizava. Já na Inglaterra, não. A grande maioria dos setores eram assalariados. Então, vamos pensar o seguinte, que a Espanha queria comprar café. A Espanha queria comprar café com um valor elevado, como o da Inglaterra, ou um valor mais baixo, como o do Brasil? Brasil. Então, muitos países da Europa, muitos países da Ásia preferiam comercializar com o Brasil porque o produto era mais barato do que o café que era produzido na Antilha pelos ingleses, né? pela Inglaterra. Então, veja, quem sai perdendo com isso? A Inglaterra, que estava vendo ali o seu produto sendo armazenado dentro de suas fábricas, dentro, né, das fazendas. Em contrapartida, o Brasil estava vendendo um café à torta e à direita, barato. Porque é a mesma coisa quando você vai na feira. Tem duas bancas, né? Você vai preferir a cara ou a barata? Normalmente, né, eu prefiro a mais baratinha, né? Daquela de R$ 2,50, enfim. Então, mesmo assim, é como se fosse que a Espanha e outros países preferiam comercializar com o Brasil ao invés de comercializar com a Inglaterra, porque o café da Inglaterra era mais caro, porque eles pagavam pelo trabalho, de certo modo, de forma indireta e direta também. Já o Brasil não. O Brasil recebia o dinheiro, né, da compra do café e não pagava os escravizados, porque eles eram escravizados, mão de obra barata, tá? Então, a Inglaterra ela vai pressionar o Brasil para que o Brasil acabe com o fim dos escravizados, acabe com o tráfico de negreiro, acabar com o tráfico negreiro. Então, o fim da escravidão nas colônias inglesas, na América, Jamaica, encareceram o açúcar produzido lá. Mas era também o café? Não, lá também tinha a questão do açúcar, que é bastante presente. Os políticos ingleses aderiram às ideias iluministas. Qual era a ideia iluministas, pessoal? Eu já expliquei aqui para vocês. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o lema. Então, a Inglaterra já tinha aderido isso no seu território, tá? Liberdade para todos, igualdade para todos e fraternidade para todos. Enquanto isso, o Brasil continuava ainda naquela velha estrutura colonial, tá? Então, isso vai fazer com que o Brasil, de certo modo, crie diversas leis para tentar burlar a pressão da Inglaterra. Então, o fim do tráfico negreiro. Pressões ingleses pelo fim da escravidão, porque tinham um interesse ali econômico, étnico e religioso. A Inglaterra não estava pressionando porque ela era boazinha, não, viu, galera? Pelo contrário. A Inglaterra estava pressionando porque ela tinha um interesse econômico, étnico e religioso por trás. Então, em 1831, o Brasil ele vai criar a lei para o inglês ver. Não foi cumprida, porque até mesmo nos relatórios de província, aqui, ó, pessoal, aqui na Estância, né, na região litorânea de Estância, né, diversas embarcações foram apreendidas. Então, se essa lei para o inglês ver foi colocada em prática para proibir o fim do tráfico, foi um engano, porque aqui foram, em 1835, 4 anos depois da lei, a lei foi pego alguns navios negreiros, aqui, pessoal, na zona litorânea de Estância, tá? Então, em 1840, não foi cumprida, prevaleceu os interesses dos cafeicultores. Os cafeicultores eram a favor do Brasil. Porém, o Brasil precisava dos outros países para se comercializar. Os outros países pressionavam o Brasil. Então, como se o Brasil estava numa afronta. De um lado, os cafeicultores pressionando para que o Brasil continuasse com a mão de obra. E do outro lado, os países europeus pressionando para que ocorresse o fim do tráfico negreiro. Em 1845, vocês vão colocar aí na página 202, galera. Em 1845 vai ter a Bill Aberdeen, né? Que é a Lei Bill Aberdeen. Lei inglesa autorizava a Marinha Britânica a prender navios negreiros e julgar traficantes e escravos. Consequência, aumento do preço dos escravos. Tranquilo? Essa lei aqui, pessoal, inclusive está lá em uma das perguntas. Isso permitia que os ingleses, né, de certo modo, fiscalizassem o Oceano Atlântico. E quando eles encontravam embarcações de navios negreiros que vinham para o Brasil, eles faziam o processo de apreensão daqueles navios, tá?
aplicavam multas, em seguida eles eram apreendidos, né? E julgados. Os traficantes de escravos, eles eram julgados. Isso gerou, de certo modo, o aumento do preço dos escravizados, porque eram poucos os navios que conseguiram adentrar ao território brasileiro, tá? Então, por isso, pessoal, isso aqui, ó, por isso que em 1850, ó, essa lei aqui, ela foi aprovada, pessoal. Eita, perdão, peraí, não? Vamos lá, calma. Pronto. Em 1845, tá? Aí, veja, aqui em 1850 temos aqui a Lei Eusébio de Queiroz, fim do tráfico negreiro. Então, por mais que as leis eram colocadas em prática, aliás, por mais que as leis eram criadas, mas elas não eram colocadas em prática. A Lei Eusébio de Queiroz tem outra pergunta também. O fim do tráfico negreiro, esse era o objetivo, intensificação do tráfico interprovincial. Enquanto a Lei Bill Aberdeen, ela vai agir no Oceano Atlântico, sobretudo vai ter iniciativa da Inglaterra, a Lei Eusébio de Queiroz, ela vai proibir o tráfico de escravo entre províncias. É uma fiscalização, enquanto teoria, que vai existir que a província de São Paulo não pode comercializar, não pode transportar, não pode traficar escravizados para Pernambuco. Ou Pernambuco não pode comercializar para Salvador. Salvador não pode comercializar para Minas Gerais. Minas Gerais não pode comercializar para Rio de Janeiro, nem São Paulo, nem Santa Catarina, nem Sergipe del Rei, para canto nenhum. Então, a Lei Eusébio de Queiroz tem como objetivo, sim, o fim do tráfico negreiro, mas numa perspectiva nacional, onde uma província não pode comercializar, não pode traficar para uma outra província. E assim, de certo modo, estaria sendo ali a erradicação, né? A eliminação do tráfico de escravos. Tá ok? Os cafeicultores do Sudeste os cafeicultores do Sudeste compravam escravos do Nordeste decadente. Já como o Nordeste estava em estado, né, aí de decadência, a região sul, Sudeste, começou a comprar esses escravos. Então, o segundo reinado, surgiu outras leis depois de 1850. Teve a lei de terras. As terras devolutas só poderiam ser adquiridas por compra, não por posse, favoreceu o latifúndio. Surgiram leis abolicionistas, Lei Feijó, 1131, proibição do escravo. Eles criavam leis por cima de leis, mas que de fato não era posto em prática, até porque pela questão territorial também. A Lei Eusébio de Queiroz, como já expliquei para vocês, foi em 1850, fim do tráfico para cumprir a Lei Bill Aberdeen. Olha a relação da Lei Eusébio de Queiroz com essa lei inglesa, tá? É como se fosse que a Bill Aberdeen, ela abre caminho para a Lei Eusébio de Queiroz. A Bill, ela vai trabalhar no Oceano Atlântico, a nível de fiscalização por parte da Inglaterra, né, que vai apreender diversos navios que vinham para o Brasil, enquanto a Eusébio de Queiroz, já aqui em solo brasileiro, vai ficar responsável pela proibição de tráfico de escravos. Em 1871, tem a Lei do Ventre Livre, tá? A Lei do Sexagenário, ou Saraiva Cotegipe, em 1885, e, por último, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1888, que é a abolição da escravatura no Brasil. Primeiro se tenta abolir a escravidão, primeiro tenta abolir o tráfico de escravos para, posteriormente, a escravidão. É esse conjunto de leis, como também de pressões de inglês e participação dos movimentos de resistência, que eu vou trabalhar na próxima aula, que vai contribuir para que, em 1889, o Brasil, a escravidão, ela seja, no caso, como foi abolida, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem eu vou trabalhar essas leis aqui, viu, galera? Essas leis, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu fico por aqui. Não esqueçam de fazer a atividade, que é muito importante a participação de vocês, tranquilo? E espero que vocês fiquem em paz. Estamos aí na reta final do ano 2020, que trouxe consequências negativas, mas a gente também não pode negar, galera, que trouxe diversos ensinamentos e experiências que a gente vai levar para nossas vidas, né? Então, estude com dedicação e nada no futuro, estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos, tá, galera? Fiquem em paz, fiquem bem. A atividade está logo aqui abaixo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!